Num livro qualquer, episódio 4, segunda temporada. O que são arquétipos? Arquétipos universais. Bom, antes de falar sobre isso, e a dica de hoje que eu dou é o livro da mitologia, que é um livro simples para entender os arquétipos que vem da mitologia. Só que, enfim, essa é a dica de hoje, a dica de livro. Eu não vou trabalhar hoje esse livro, ele não vai fazer parte de um livro qualquer. O que vai fazer parte de um livro qualquer é um livro que eu já indiquei e falei sobre ele bem rapidamente, e eu vou indicá-lo novamente. Tem ele, esse eu tenho certeza que tem na Amazon, é O Homem e Seus Símbolos, de Carl Gustav Jung. Por quê? Porque eu quero aqui colocar uma questão filosófica, uma proposta, uma provocação, muito mais uma provocação, na verdade. Que é o seguinte, aí eu vou fazer a provocação a partir de uma afirmação, ok? Afirmação. Vou afirmar algo. E o que eu vou afirmar? Vou afirmar que a filosofia cria arquétipos, não só a mitologia. Alguém já falou isso? Não sei. Eu sei que navegando pela filosofia e pelos filósofos, você pode observar que tanto na mitologia, quanto na teologia, quanto na filosofia, quanto no que é considerado ciência, e aí é o campo de estudo da ciência, né? A episteme e a epistemologia, que é o estudo, ou seja, tudo remete a conceitos que são arquetípicos. Todos os campos de conhecimento convergem para arquétipos. Então, que danados são esses arquétipos? Aí é que eu quero tratar. E aí que entra o mais gostoso, é que a psicologia, a filosofia, a física e todos os campos do conhecimento se juntam nesse fenômeno. Isso é campo da fenomenologia, que é um campo que também está na filosofia. Então, veja que louco, cara. Por isso que quem estuda filosofia é meio doido. No caso... No caso, todo mundo é meio doido mesmo, e estudar filosofia é uma das doiduras, das doidiças da humanidade. Querer saber o que é, de onde veio, para onde vai, por que é e por que não é. E por que as coisas são, como disse Parmênides de Eleia. 500 anos antes de Cristo, ele disse as coisas. O que é, e o que não é, não é. Foi isso que ele disse, na verdade. As coisas que são, são. As coisas que não são, não são. Ele não tratou nem de existir. Existir é um conceito totalmente diferente do conceito de ser. É um conceito de ser para fora. É um conceito de movimento. Certo? E quem defendia essa ideia era Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso tinha uma ideia diferente de Parmênides, que dizia que o que é e o que não é, não é. E também tratava da questão, assim, ele via o mundo, o universo, seu olhar como a impermanência do ser. O que seria isso? O movimento seriam ilusões, sei lá o que passava na cabeça dele, como se fossem frames, quadros por segundo, ou coisas assim, e que tudo seria estático. Já no caso de Heráclito de Éfeso, ele não acreditava no estático, ou seja, não havia nada estático. Parece bastante semelhante. Quem assiste a Monja Coen, por exemplo, ou tem muita gente que está gostando da filosofia budista e tem estudado cada vez mais a cultura oriental, vai encontrar semelhanças àquela questão da impermanência das coisas e que tudo é um eterno, tudo está em eterno movimento e tudo mais. E aí você vai pegar, por exemplo, Raul Seixas, você vai pegar a Gita e a música Gita, eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, carrega esse arquétipo. É um arquétipo de movimento que vem
No Ocidente, vem de Heráclito, assim, até onde se sabe, que defendia a impermanência das coisas. As coisas seriam um eterno impermanência, uma eterna impermanência. Já no caso de Parmênides de Eleia, e isso eu vou mostrar em imagens. Imagem, por favor. No caso de Parmênides de Eleia, era a imobilidade do ser. Muito tempo depois, mais ou menos 350 anos antes de Cristo, Aristóteles pegou esses dois conceitos. Estamos tratando de filosofia ocidental. Você vai encontrar esses arquétipos no mundo inteiro. No mundo ocidental, oriental, norte, sul, leste e oeste. Você vai encontrar isso no mundo inteiro. Só que com termos diferentes. A forma de expressar é diferente. E aí é um campo da neurolinguística, que eu gostaria de tratar em outro episódio. Mas voltando à questão, Aristóteles pegou esses dois conceitos. O que é a impermanência, de Heráclito de Éfeso, é coisa relativa a ente. Ente. Ou seja, ao fato de existir, ser para fora. Existere. Ou seja, ser no mundo, ser para fora. E ser para fora significa movimento, tá? É relacionado a ente. E tudo que é relacionado à eternidade e que é relacionado às coisas que não mudam é relacionado a ser. Aí ele fez uma comparação, por exemplo, a brancura do ente que é branco. Existe o ente branco. Esse ente passa no tempo, se desfacela, enfim. Ele primeiro é um ente que brota de algum lugar ou se forma e depois se deforma e vai se decompondo. Mas a brancura, no caso, a brancura hoje se sabe que na verdade são só campos de luz que nosso cérebro interpreta como cor. A cor em si ela não existe. Não existe cor. Sabia? Não sabia. Estude neurociência um pouquinho, é interessante, muito legal. Eu acho muito legal fazer essa junção da filosofia com a neurociência, porque a neurociência explica muita coisa. Como, por exemplo, que a cor é uma interpretação que o cérebro dá para que a gente distinga as coisas e não tropece nelas. É só aqui atrás que ela se forma a imagem, não aqui. Aqui nos olhos só são a lente que capta. A lente que capta. Pois é. Voltando a Aristóteles, ele pegou então e dizia, mas enfim, como conceito é válido. A brancura seria a coisa eterna, ou seja, a qualidade. Então vamos esquecer aqui cor e vamos tratar de qualidade. A qualidade de alguma coisa, a ideia que se tem de alguma coisa, como por exemplo, eu tenho aqui um fone de ouvido, certo? Aí remete à teoria das ideias de Platão realmente. Você vai e pega o fone de ouvido e diz, existe a ideia do fone de ouvido que é eterna, e existe esse fone de ouvido que vai se decompor com o tempo. Com o tempo tudo se decompõe, certo? Até a rocha se decompõe, o universo se decompõe. Então assim, isso são coisas, são entes. Esse fone de ouvido é um ente, certo? E qual é o ser desse fone? É a ideia de fone de ouvido. Mas a ideia de fone de ouvido, se a gente for captar e perceber ela é do campo que nós mesmos, é nossa percepção que gera isso. E ele tratou isso como metafísica, que não é mais estudado atualmente na filosofia, aliás, na ciência, como campo de estudo. Faz parte da filosofia, como assim, você estuda externamente a história da filosofia e você sabe que houve um período em que era parte da ciência a metafísica. Não só a física, como a metafísica. Fazia parte do que era considerado ciência. Hoje, o que é considerado ciência não contempla a metafísica. Embora a filosofia ela tenta resgates da metafísica através, por exemplo, da fenomenologia, porque a fenomenologia estuda os fenômenos puros, volta um pouco à questão, volta um pouco
sai um pouco do homem, porque assim, ao mesmo tempo que a fenomenologia estuda fenômenos humanos, ela estuda os fenômenos em si. Então ela sai do humano e vai para a natureza. A fenomenologia ela consegue fazer essa ponte. Por isso ela acaba cabendo na caixinha do método científico cartesiano. Porque tem que caber na caixinha. Entendeu? Essa é a ideia. Caber na caixinha. E quanto mais enche essa caixa, ela vai abarrotando e uma hora ela estoura. E aí você não sabe se a filosofia, quem domina a física, por exemplo, uma ciência natural, ou enfim, você não sabe quem é quem mais. Quando a pessoa começa a entrar nesse campo do pensamento filosófico, você realmente é muito doido. Se você estudar Aristóteles, por isso que eu dou uma parada mesmo, eu não vou me aprofundar em Aristóteles, porque Aristóteles é muito doido. É o Everest da filosofia, mas eu não vou me aprofundar tanto nele, porque há outras questões a serem tratadas, como os arquétipos. Por que eu digo que a filosofia forma arquétipo? Foi o que eu falei no início. Filosofia forma arquétipo porque formou o desenho, formou a estrutura da ideia, entendeu? O arquétipo, ele remete por exemplo, o que é religião? É uma tentativa humana de resposta a questões que não podem ser respondidas ou que não sabemos como responder, como por exemplo, o que é da minha consciência? Eu tenho uma consciência e o que é que acontece depois que morre? Ou o que eu era antes? Como era a minha consciência antes de... E se você for parar para pensar, vou colocar aqui um ponto interessante. A percepção que você tem de mundo lá fora, você percebe que não muda de idade. Você se vê envelhecendo, mas o seu olhar para o mundo, o seu perceber o mundo, ele não tem forma. Ele não tem forma nenhuma. Ele é só uma coisa que paira, uma ideia. E ele não envelhece. Então você começa a parar e pensar, isso seria a eternidade? Ou seja, consciência além do ente? E aí você pega... E você voltando para os tempos atuais e na questão de Aristóteles e do homem e seus símbolos, no caso de Carl Jung, que reconheceu os arquétipos universais, que são tentativas humanas de responder ao mundo, por isso que sempre o ser humano cria religião, se apega a algo, e por isso que às vezes até, por exemplo, na negação de Deus, no caso de Sartre, de Nietzsche, por exemplo, quando ele diz Deus está morto e mata, né? Aquilo vira uma coisa simbólica e arquetípica. Não tem nenhum Deus morto. Ele matou quem? Ele desestruturou a quem? Ele destruiu uma ideia, introduzindo outra ideia de potência e ato. Vamos tirar essa ideia platônica, porque ele queria destruir a ideia platônica, né, de causa e consequência, e transformar isso numa ideia assim, totalmente humanista. Isso seria um princípio do existencialismo, os primórdios, que depois começou a ser definido com Sartre, mas o primeiro existencialista foi quem eu sempre cito, Søren Kierkegaard. Kierkegaard, ele dividiu o mundo no que é absurdo e caótico e no que é visível, assim. Existe uma barreira e para você assim, entender destas coisas que a gente está aqui conversando e não está chegando a lugar nenhum, você percebe? Entender destas coisas é um mergulho no nada. É um mergulho na loucura. Isso Kierkegaard disse. É um mergulho na loucura de ser. É um mergulho no nada, no vazio, no absurdo. Entende? E a partir desse mergulho, que isso ele considera fé. Fé é isso. É você não ter referência. Porque, por exemplo, eu não preciso ter fé nesse negócio aqui. Porque ele tá aqui, eu tô pegando nele, ele é funcional para mim. Então eu não preciso de fé.
A fé precisa que eu não saiba, ou não veja, ou não entenda o que é, e não tenha referência alguma. Ou seja, eu esteja diante de um vazio, imagine um fundo branco, vazio absoluto, imagine essa tela branca, e eu tivesse que dar alguma resposta simbólica para esse vazio, para essa coisa. Tivesse que dar uma resposta. E a proposta dele é: nada nos afirma, nada nos mostrará, porque existe um problema essencial. Se Deus existir, ele passa a ser um ente material, ou seja, igual a qualquer coisa, igual a essa carteira. Então ele precisa não existir para que as coisas existam nele. Era assim que ele via. Então, mesmo sem saber de física quântica e de sobreposição quântica, ele já intuía um abismo, uma coisa que a gente não tem como conhecer, que é, e que faz com que as coisas existam. E a gente nunca terá uma resposta, a não ser que a gente mergulhe nesse nada, nesse vazio, nesse absurdo. E mergulhando nesse absurdo a gente entende, mas reconhece que não tem palavras para explicar. Ponto. E o platonismo vai por água abaixo a partir de Kierkegaard. Nem precisou de Nietzsche para o platonismo ruir. O platonismo... Aristóteles já começou a derrubar as barreiras do platonismo, né? Porque a teoria das ideias é de que tudo é ideal. Então existe uma causa e um efeito. A República de Platão tem os filósofos como um grupo especial. Ou seja, há seletividade aí. A República de Platão ela é a República dos filósofos, ela é ideal, ela é perfeita. Ele tenta trazer para esse mundo nosso uma perfeição, uma ideia, um ideal em que você vai galgando e você alcança. Mas em relação a causa e efeito, que continuou com Aristóteles, não mudou. Causa e efeito não mudou, né? E aí onde eu queria chegar, essa relação de causa e efeito, ela perdura até hoje, porque a visão platônica perdura até hoje, porque ela foi inserida no que era o Evangelho de Jesus, nos primeiros seguidores de Jesus. Ela foi inserida depois de Constantino, principalmente, e as interpretações de Santo Agostinho, da patrística, né, a escola patrística, que pegou Platão, os neoplatônicos, tudinho, pegou e disse assim: vamos ver Jesus a partir de Platão. E depois a escolástica que pegou: vamos ver Jesus a partir de Aristóteles. Ou seja, ver Jesus a partir de Aristóteles, ver a narrativa todinha de Gênesis a Apocalipse, tudo, e fazer com que Jesus caiba nesse pacote. Que ousadia. Jesus, você pega Jesus e enfia dentro de um pacote, entende? Não seria mais interessante, assim, para quem se diz cristão, ver Aristóteles, ver Platão, ver Buda, ver qualquer coisa a partir de Jesus, e não o contrário, tipo, ver Jesus a partir de Platão? Pois é, toda religião é platônica porque se apega à ideia da república e se apega à ideia de que existem pessoas escolhidas. E não existe pessoa escolhida. Escolhido são todos, é tudo uma coisa só, não existe a resposta. Existem certos mistérios que, se você vai e você quer arrogar para si, se lasca, porque o mundo vira contra você. Você não pode querer arrogar para si uma resposta para o mundo. Você tem que se colocar junto com o outro como buscador dessas respostas para o mundo, na unidade entre as pessoas. E essa proposta de Cristo, que inclusive Mahatma Gandhi seguiu, e ele era hindu. Pois é, os arquétipos, eles ficam no mundo, independente da religião, da cultura. Eles
esses arquétipos, eles são... A palavra arquétipo remete a arquê, né? Que significa... Que remete a arcaísmo, a arcaico, que é antigo, mas também remete a origem, ao que deu origem, ou aquilo de onde parte aquela coisa. Por exemplo, qual é a arquê, qual é a essência? Remete à essência. E arquétipo seria um símbolo essencial, ou seja, você vê no mundo inteiro diferenças entre esses símbolos, por exemplo, diferenças linguísticas. Você vê, por exemplo, nos mitos gregos certas semelhanças com outras mitologias, mas você vê diferenças também. Mas você vê uma similitude, uma essência que você... certos pontos que estão presentes em todas. Em todas. Você entende? Isso são arquétipos. E a filosofia, ela não... Ela pretendia se afastar dessa visão mitológica e dar uma resposta precisa. Ela nunca vai fazer isso. Ela vai criar novos símbolos, novos arquétipos, e nada mais que isso. Não vai dar a resposta. Agora, se você crê no Cristo, você tem a resposta a partir do Cristo, e não a partir de Platão, e não a partir de Aristóteles. Né? Brasileiro, povo geral. Nação. Pois é. Não vai ficar feito os comentários, o pessoal não pode falar em Bolsonaro, como eu falei agora no último vídeo aí, e o pessoal comentando não sei o que, falando tudo em nome de Deus e Jesus, e matar em nome de Deus e Jesus. A mistura de platonismo, porque isso também não é platônico, né? Matar não é platônico de jeito nenhum. Ele não ensinou ninguém a matar. Mas enfim... mas existe uma mistura de amor platônico com cristianismo, com kantianismo, porque tem muito de Kant nessa coisa, na filosofia das pessoas, no saber popular, e tudo se chocando, misturado assim, que nem colisões de partículas espalhadas por aí. As pessoas crendo nas coisas mais bizarras e acreditando que aquelas coisas vão ser mágicas e vão trazer respostas mágicas. Não acredite em respostas mágicas. Busque. Mas busque com leveza, com amizade. Porque aquela pessoa que busca solitária e desesperada só vai encontrar mais e mais desespero. Busque junto. Na unidade. É isso aí. Ficamos por aqui. Até a próxima. Um grande beijo. E falou.